Olá, tudo bom? Esse é o segundo vídeo do curso de Administração de Organizações da Sociedade Civil, em que a gente está fazendo uma revisão do histórico que constitui a formatação do que hoje são as organizações da sociedade civil no Brasil. Você se lembra que no primeiro vídeo eu fiz uma revisão histórica de como é que esse formato vai se organizando ao longo do século XX, né, que é um formato que nasce eminentemente a partir dos organismos multilaterais, que vão estabelecendo, né, um conjunto, uma rede de grandes organizações que vai se instituindo com esse formato e que se soma, né, a um formato mais tradicional de organizações não estatais, digamos assim, que já existiam há bastante tempo, que eram organizações filantrópicas, normalmente ligadas à igreja, que tinham, né, principalmente atividade de educação, de assistência social e saúde, né? Nesse segundo vídeo agora, a gente vai chegar no momento mais contemporâneo, vai trazer o foco mais para o Brasil e mais para o período atual que a gente vai vivendo. Atualmente, né, no Brasil, o que a gente chama de OSC, Organizações da Sociedade Civil, é um termo, então, que adquire um papel social muito particular, especialmente a partir dos anos 1990. A partir dos anos 1990, no contexto mundial de um modo geral, mas especialmente na América Latina e Brasil, a gente viveu sob o signo do neoliberalismo, que fazia, a partir de uma leitura da crise que se instaurava naquele momento, que era uma crise que foi imputada como uma crise do Estado, né, eminentemente dos Estados nacionais, impulsionou a adoção de mecanismos gerenciais como forma de superação de todos os problemas de gestão que o Estado tinha, né? Vamos lembrar que a leitura de crise que se fazia naquele momento era uma crise que ela tinha um componente fiscal, ou seja, as economias estavam em depressão e os estados estavam arrecadando menos. Era uma crise que, em função disso, implicava em deteriorar a legitimidade dos estados nacionais e, por fim, acabava sendo uma crise de gestão, porque ela também decorria da incapacidade do modelo burocrático de gestão que era, digamos assim, hegemônico na gestão da máquina pública nos estados nacionais de um modo geral. E com base nisso se advoga então um conjunto de mudanças significativas, né, do ponto de vista de um lado do enxugamento do Estado e do outro lado de que o Estado passasse a adotar mecanismos da administração pública que ficou conhecida como administração pública gerencial. Essa administração pública gerencial ela tinha alguns princípios, né? Para a gente lembrar, tá? Vai aparecer na tela para vocês. A gente fala de um princípio de uma ação do Estado orientada para o cidadão cliente, ou seja, uma atividade que ela tem finalidade, cuja ênfase está colocada muito mais nos resultados do que nos procedimentos da burocracia propriamente. Há dentro desse modelo de administração pública gerencial, um aumento da autonomia da burocracia técnica, no sentido de que ela passa a ter mais responsabilidade pela execução das tarefas. Há uma separação clara, né, entre as unidades formuladoras de políticas e entidades que passam a executar políticas, e aí que vai entrar para nós um ponto particularmente importante, que a reforma do aparelho do Estado que vai ser proposta no Brasil, vai ser aprovada no Brasil, ela institui as organizações da sociedade civil como um parceiro muito forte, como parceiras e parceiros do Estado brasileiro para a execução de política pública por força desse princípio da administração pública gerencial que previa a separação entre quem formula política pública e quem executa a política pública, né? A administração pública gerencial também vai se apoiar, né, no princípio de terceirização, na ideia de transferir para o que se chamava, né, de um setor público não estatal os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, e aí também vão aparecer as organizações da sociedade civil. E por fim, né, um controle dessa descentralização que era proposta a partir de um controle social direto, criação de conselhos e outras políticas dessa natureza, né, contratos de gestão ou a formação, né, do que se chamou de quase mercados competitivos. Então esses princípios de administração gerencial foram princípios que nortearam a reforma do aparelho do Estado aqui no Brasil. Vocês têm material a esse respeito na plataforma, né, para estudar, é o PDRA, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado,
que ficou formulado como um documento que tem um conjunto de princípios, fala da administração pública gerencial, adota a administração pública gerencial como um princípio de eficiência, né? E que no caso do Estado brasileiro especificamente, é muito importante a gente ter presente que todo o discurso, toda a retórica de governo não era de se tratar de um governo neoliberal que estivesse simplesmente se livrando das tarefas, né, que lhe cabem, mas era uma preocupação, sim, do governo naquele momento, isso era o discurso oficial, de que justamente por estar preocupado e por não poder dar mais conta com aquele aparato burocrático administrativo que existia, que passa a se propor então um conjunto de reformulações que transfere para organizações da sociedade civil um conjunto de atividades cuja execução, ligada, né, especificamente à execução de várias políticas públicas, que o Estado brasileiro naquele momento fala muito claramente que vai continuar centralizando os processos de decisão, de formulação e de financiamento, mas que vai transferir a execução para organismos de direito privado, porque em nome de um conjunto de facilidades que essas organizações, esses organismos tinham, justamente por força da sua constituição jurídica a partir do direito privado, que lhe tirava algumas obrigações que estão colocadas sempre para o ente público, no sentido de compras, de contratação, etc., que tornava o processo burocrático e lento na avaliação do governo naquele momento. Então passa a se materializar isso, e é muito importante para nós na disciplina, uma relação entre Estado e organizações da sociedade civil, que se num passado anterior, como a gente estava vendo, né, na outra aula e no outro vídeo, as organizações tinham um papel muito mais de tensionamento, de cobrança, de busca de garantias de direito, ou seja, a relação dessas organizações com o Estado sempre era uma relação de cobrança, era uma relação de antagonismo, e era natural que fosse assim, porque essas organizações representavam grupos de interesse, grupos étnicos, grupos que tinham visões de mundo, como a questão feminista, a questão ambientalista, como a gente já viu, e que tratavam de trazer para a arena pública a discussão das suas pautas, das suas reivindicações, como direitos que tinham a aspiração de serem direitos universais, e por isso o tensionamento dessas organizações em relação ao Estado. Com essa nova configuração, a partir dos anos 90, o que acontece? Grande parte das organizações que já atua, vamos imaginar, por exemplo, na política de assistência às comunidades indígenas, ou quilombolas, ou outras comunidades tradicionais que a gente tem no Brasil, como ribeirinhos e por aí segue. Esse conjunto de organizações, em vez de agora ser tratado pelo Estado como um inimigo, e em vez de se posicionar em relação ao Estado como demandadoras de políticas públicas, essas organizações passam a ser executoras de políticas públicas. Vejam a diferença, então a gente cria um outro tipo de relação entre Estado e organizações. Aí a gente pode se perguntar, mas qual é o problema de haver uma relação amistosa e cooperativa? Nenhum problema, né? Agora, essa ação cooperativa e amistosa, ela não poderia em momento nenhum refrear ou amenizar ou arrefecer o papel fundamental que essas organizações têm como espelho de movimentos sociais de busca de direito. Ou seja, se a minha organização passa a ser executora de uma política pública, eu perco muito da minha capacidade de demandar o Estado, porque eu passo a ser uma prestadora de serviço para o Estado. E isso é uma questão que muda completamente esse cenário de relação que se tem entre Estado e organizações da sociedade civil. E isso vai implicar num conjunto de mudanças e de formulações para essas organizações, entre elas, e isso vai ser importante também para a nossa disciplina, a capacidade de gestão dessas organizações, porque elas vão passar a ser demandadas para fazerem a mesma execução de políticas públicas que já existiam, só que a um custo menor, com uma eficácia maior, com maior velocidade, com maior legitimidade, porque essas organizações já têm capilaridade, já estão atuando ou já estavam atuando junto a comunidades e grupos de interesse que eram demandadores de direito e que passam a ser agora prestadores de serviço. Então esse conjunto de exigências e principalmente esse conjunto de expectativas que o PDRAI cria, e a partir do PDRAI todo o conjunto
de propostas de gestão da administração pública, passam a enxergar nessas organizações um conjunto de organizações que é capaz de fazer com menos recurso, com mais eficiência, as mesmas tarefas das políticas públicas anteriores. E isso nos leva a pensar uma questão que é bastante importante. Vejam, se nós já tínhamos, né, um país extremamente desigual, extremamente demandador de políticas públicas, em todos os campos que a gente fosse pensar, educação, saúde, segurança, as demandas sociais já eram muito grandes. A década de 90 era foi uma década extremamente recessiva. As décadas de 1970 tinha sido uma década de depressão econômica, uma recessão econômica fantástica na década de 80, né, praticamente cessa qualquer crescimento de atividade econômica. Os anos 1990, com essa perspectiva neoliberal, de políticas altamente restritivas, de políticas de austeridade fiscal, de diminuição do Estado a um ataque forte, aqueles organismos multilaterais como o FMI, Banco Mundial, passam a cobrar fortemente desses Estados nacionais que estão extremamente endividados por força da crise das últimas 2 décadas anteriores, passam a ter que assumir esses projetos de austeridade com diminuição do Estado, privatização de empresas, né? E com esse processo, né, que o Bresser Pereira, que era o ministro do MARI, né, que era o Ministério da Administração e Reforma do Estado, um ministério criado especificamente no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, para fazer acontecer a reforma administrativa do Estado, e que acontece efetivamente através do PDRAE. Então isso para nós na disciplina é bastante importante, porque essa conformação da organização das relações entre Estado e organizações da sociedade civil se estabelece naquele período, mas os marcos legais que são construídos naquele período perduram até hoje. A gente vai estudar esses marcos legais na disciplina, e isso constitui o quadro a partir do qual se dá as relações. Então tudo que nós vamos estudar na disciplina a respeito de gestão das organizações da sociedade civil está configurado por esse quadro, onde grande parte das organizações da sociedade civil, e há um número de crescimento exponencial a partir da década de 90 nas organizações desse formato no Brasil. A gente está falando de um conjunto de relações que se estabelece naquele período e perdura até hoje. Então, para nós, na disciplina, vai ser muito importante que a gente tenha presente esse quadro de relações que se estabelece naquele momento e que passa a demandar, portanto, uma grande capacidade de gestão para, repetindo o jargão neoliberal e que até hoje reverbera, de fazer mais com menos. Ou seja, essas organizações elas estão provocadas a serem mais eficientes do que era o aparelho público do Estado até os anos 1990, e a partir daquela reforma do aparelho do Estado, essas organizações passam então a estar convocadas a executar as políticas públicas em vários campos de atividade, para dar conta de realizá-las a um custo mais baixo, melhor dizendo. É para isso que elas são convocadas, é para executar esse trabalho a um custo mais baixo, maior eficiência, com foco no usuário, ou seja, respeitando aquele conjunto de pressupostos da administração pública gerencial que se instala naquele momento. Tá bem? Então esse é o resumo do que se trata, esse conjunto de dados aí do segundo encontro da disciplina, e que remete para essa reflexão a respeito, então, do papel das organizações da sociedade civil na execução de políticas públicas a partir dos anos 1990 e de lá até agora. Tá bom? Boa leitura e bons estudos para vocês.